3. Nova oferta. Quando o sol se punha, August voltou à oficina. Wes estava deitado sobre um carrinho com metade do corpo embaixo do motor. Não dava para colocar o trailer no elevador porque o veículo era muito pesado e muito alto, e o teto da oficina não tinha altura o suficiente. Wes não tirou a cabeça da parte de baixo do motorhome. Não vi as crianças a tarde toda, Augusto comentou. Nada. Era como se nem tivesse falado. Depois de uns segundos, Wes disse. Eu disse para ficarem longe de você. Por quê? Não queria que pensassem que estou jogando sujo, tentando te convencer com aqueles olhos castanhos. Com aqueles olhinhos castanhos. Falei que era melhor te darem um tempo para pensar. Ele continuava embaixo do carro. O som da voz chegava meio abafado. Além disso, se vai dizer não, prefiro que eles não vejam a resposta na sua cara. Entendi. Quando voltava para a porta do trailer, ele pensou: Isso, mantenha as crianças longe, se não quer que percebam a minha recusa chegando. Faltavam 20 minutos para meia-noite quando as batidas da porta acordaram August. Woody enlouqueceu, reagindo com muito barulho, mas uma espécie de grito prolongado do que... mais uma espécie de gritos prolongados do que latidos individuais. Esfregando os olhos, August cambaleou para a porta. Woody o seguiu de perto, tão perto que bateu com o focinho na parte de trás de sua perna enquanto rosnava baixo. Quem é? August perguntou. Sou eu, Wes. Ele suspirou e abriu a porta. Woody continuou onde estava, encostado em sua perna e se sacudindo suavemente. Desculpe, acordei você, sinto muito. Não devia, eu sei, mas disse para você pensar na minha proposta hoje e depois mudei de ideia. Pensei em outra proposta e vim fazer a nova oferta. Estava pensando na coisa errada. Posso contar qual é a nova ideia e aí você aproveita a noite para pensar nela? August olhava para o rosto do mecânico na penumbra. Seu cabelo estava desalinhado de um jeito engraçado. Era evidente que Wes estava deitado quando pensou na nova proposta. August olhou por cima da cabeça dele. Viu a lua quase cheia sobre a paisagem plana, meio deserta, e pensou, ele tem razão. Isso aqui é nada. Os meninos não viram nada porque não tem nada aqui para ver. Agora já acordei, é melhor falar de uma vez. Eu faço o concerto de graça de qualquer jeito. Não vou cobrar, seja qual for a sua decisão. Acabei de decidir. Sabe por quê? Porque você precisa. Eu vejo essa necessidade em você, de homem para homem. E somos ambos humanos. Por isso, vou te ajudar. Porque eu posso. Se isso te faz tão feliz, você vai querer retribuir e me ajudar. O que eu apreciaria muito, mas seja qual for sua decisão, pode ir embora quando eu terminar. Não precisa pagar nada. Sendo assim, parabéns. Você vai a Yellowstone. August piscou algumas vezes, muito consciente de seu próprio gesto. Ouviu os grilos. Não ouvia grilos desde que era um menino. De repente percebeu que eles deviam estar por aí, o tempo todo, e só agora registrava o barulho. Era estranho que antes nem tivesse tomado conhecimento do som, e agora percebesse tão nitidamente. Não sei o que dizer. Não diga nada, pense nisso. Wes saiu do trailer. Contornou a oficina e voltou para casa escondida atrás dela. À luz da lua cheia, August via as nuvenzinhas de poeira levantadas pelos sapatos do mecânico. Ele fechou a porta e olhou para o cachorro. Isso foi curioso, disse, e Woody olhou para ele, intrigado, como se devesse ajudar August a entender a situação. Não sei o que vou fazer. Woody inclinou a cabeça, mas deixou August refletir. Isso torna o não ainda mais difícil. Ele se sentou na beira da cama, apoiou a testa na mão e tentou decidir se a pressão que sentia havia sido exercida deliberadamente ou se a oferta era um ato de puro altruísmo e a culpa era só um efeito colateral. Como não conseguia chegar a conclusão alguma, ele voltou a dormir. Depois de muito tempo. August adormeceu muito mais tarde do que pretendia. Quando acordou, se vestiu depressa e começou a abrir as persianas das janelas. Começou pelo lado do motorista, a janela, sobre a mesa da cozinha. O rosto do mecânico surgiu a centímetros da tela da janela, e ele se assustou. August pulou para trás, com uma exclamação sufocada e imediatamente envergonhado com a reação. Woody latiu uma vez, um latido forte. Desculpe, disse Wes, não queria te assustar, mas sabia que estava acordado. O carro balança um pouco quando você anda aí dentro. Dormiu até tarde. Sabia que já passa das 10? Ah, não exatamente, mas sabia que era bem tarde. Não costumo dormir até essa hora, mas passei muito tempo acordado essa noite. Certo. Desculpe, minha culpa, eu sei. Enfim, acabei de perceber uma coisa e queria te contar. O serviço está adiantado. Acho que terminou hoje, no começo da tarde. Bem, não muito cedo, mas acho que mais perto das 3 do que das 6. Achei que iria querer saber.
Augusto se inclinou e apoiou as mãos na mesinha, porque era estranho e desconfortável ficar ereto, com as mãos junto das laterais do corpo, conversando através da janela. Como conseguiu ganhar 3 horas só hoje de manhã? Bem, disse Wes, coçando a cabeça, como se a resposta fosse um mistério também para ele. Não foi bem assim. A verdade é que sempre faço uma previsão com o tempo de sobra, porque parece que sempre acontece alguma coisa. Um parafuso espana quando estou desmontando uma peça, porcas se perdem, e eu tenho que procurar substitutos ou alguma coisa assim. Ou desmonto as peças quebradas e descubro que o problema é maior do que imaginava. Mas agora, estou montando tudo e não aconteceu nada de errado. E não sobrou nada que ainda pode dar errado. Achei que devia vir te contar, porque imaginei que, se terminar tudo até as 3, vai querer pegar a estrada hoje, certo? Provavelmente, Augusto confirmou, identificando o subtexto em abordá-lo. E você vai querer, sabe, se preparar. E por aí. Certo, por aí. Vai dar uma volta para testar, Wes falou, um pouco depois das 2h30. August sentou-se ao volante pela primeira vez em 3 dias. Pulou para caminhar. Woody pulou para a caminha no chão, entre o assento do motorista e o do passageiro. Como sempre fazia, era como se ficar em qualquer outro lugar atrás dos bancos enquanto August dirigia fosse equivalente a ser deixado para trás. August ligou o motor um pouco apreensivo, mas não teve qualquer problema. Depois olhou para Wes pelo para-brisa. O mecânico levantou um polegar, e August odiou ver o medo e a necessidade em seu rosto. Desviando o olhar, engatou a ré, pisou no acelerador. Quando a cabine do trailer passou pela porta da garagem, ele viu os meninos. Estavam apoiados na parede da oficina embaixo do sol quente, penteados, quase arrumados e limpos demais para ser verdade. Camisa branca para dentro do short. Não bastava ser branca e limpa, tinha de estar para dentro do short. Os meninos nem se mexiam. Ao lado de cada um havia uma malinha velha. Uma era verde escura, a outra era marrom com uma listra vertical, mas mais escura. August desviou os olhos rapidamente porque era triste demais. Quando voltou e parou na frente da oficina, os meninos não tinham saído do lugar. Wes também não. Era como se os houvesse colocado em um estado de animação suspensa por não tomar uma decisão, ou por não anunciar claramente. August pisou no freio e desengatou a marcha. Wes se aproximou e olhou embaixo do carro por um tempo, verificando a existência de vazamentos. August deduziu. E olhou novamente para os meninos. Eles lembravam uma criança sozinha em uma plataforma de trem na época da guerra, esperando que um estranho qualquer os transportasse para a segurança, esperando o resgate, apesar de os pais terem ficado para trás. Não que algum dia tivesse visto essa cena. Mesmo assim, Henry virou a cabeça e olhou para um ponto distante, e o movimento tirou do lugar uma mecha de cabelo perfeitamente penteado. A mecha caiu sobre a testa, uma minúscula rebelião. Augusto viu Seth tirar um pente de plástico do bolso do short, debruçar-se sobre o irmão e pentear a mecha errante de volta ao lugar. O coração de August se partiu, e agora tinha de partir o deles. Um forte impulso contrário cresceu em seu peito. A reação o deixou furioso. Era injusto estar nessa posição, mas lembrava o que havia recebido em troca. Disse a si mesmo que dar as más notícias a eles era o preço a se pagar por Yellowstone e o equivalente a 3 dias de concertos caros, e não era um preço muito pequeno. Deveria ser, talvez, mas não era. August abriu a porta e desceu do trailer, deixando o motor ligado. Contornou o veículo por trás, pelo caminho mais longo, para evitar Wes. Previsivelmente, os garotos olharam para ele exatamente como o pai havia dito que não deviam fazer, porque não era justo, simplesmente não era justo. Parecem ter certeza de que vão a algum lugar, ele disse. A intenção era entrar no assunto de um jeito mais ameno. Nosso pai falou para ficarmos prontos, Seth respondeu. Só por precaução. Ele disse que, se sua resposta fosse sim, não faríamos você esperar, mas também disse que não esperava um sim. Henry olhou para o chão de terra, e a mecha caiu novamente sobre a sua testa. Seth se mexeu, mas não saiu do lugar, como se pensasse em ajeitar o cabelo do irmão, mas mudasse de ideia. Augusto via o estresse que isso causava nele. Seth não conseguia nem tirar os olhos da testa do irmão, incapaz de desviar a atenção de uma imperfeição que, aparentemente, acreditava ser sua responsabilidade. August ouviu um ganido. Virou e viu Woody no banco do passageiro, as patas dianteiras na janela, aflito para se aproximar dos garotos. É o seguinte, disse, e parou de falar por um tempo. Mais tarde, ele analisara este momento muitas vezes, pesando
o que sabia e quando. Os dois meninos o encaravam com olhos bem abertos, com aqueles olhos castanhos e injustos. Nada diziam, só esperavam. Tem gavetas no trailer, Augusto falou finalmente. E tem armários. Os armários são altos, mas Henry pode subir no sofá para alcançá-los, desde que tire os sapatos antes. Vou esvaziar uma gaveta para os dois dividirem, e um armário para cada um. Depois que guardarem suas coisas, as mulas ficarão aqui, porque elas só vão atrapalhar. As malas ficarão aqui, porque elas só vão atrapalhar. O espaço é apertado para 3 pessoas e um cachorro, mesmo que o cachorro seja pequeno. Enfim, vamos ter que fazer o melhor que pudermos pela conveniência. Augusto parou de falar, e o silêncio reverberou e pareceu se estender por muito tempo. Seth o interrompeu. Pai! Gritou, tão alto que feriu o ouvido de August do lado dele. Pai! Adivinha? Ele disse sim! E August pensou, ai caramba, eu disse sim. E por que eu fiz isso? E como posso ter feito isso sem nem sequer discutir o assunto comigo antes? Ele então percebeu que nada dessa bobagem tinha importância. Era tarde demais para voltar agora. Para voltar atrás. Estava feito. Estou anotando o número do meu celular, disse August. Ele e Wes estavam no escritório apertado, o tipo de lugar onde você encontra o dono da oficina quando o conserto fica pronto, normalmente para pagar a conta, e não o tipo de lugar onde você troca informações necessárias para devolver os filhos de alguém no fim do verão. August olhou para trás, para a porta aberta. Seth estava sentado no banco do passageiro, já com o cinto de segurança afivelado, e Henry estava em pé entre os bancos, com uma das mãos apoiada em cada um. Os dois olhavam para os adultos pelo para-brisa. A euforia parecia ter se esgotado rapidamente, revelando a mistura de incertezas por trás dela. Obrigado, respondeu West. Procurei o número. Procurei o número do telefone do presídio do condado e anotei. Deixei o papel com Seth e dei dinheiro a ele para ligar de um telefone público. Posso receber até 3 ligações por semana. Segunda, quarta e sexta, dentro de um horário determinado. Anotei tudo. Pode receber telefonemas? Não pensei que detentos pudessem atender ligações. Wes pareceu se encolher ao ouvir a palavra detentos. Só em caso de emergência ou com autorização especial. Consegui a autorização por ser o único provedor dessas 2 crianças, e eu sabia que eles não poderiam ir me visitar. De jeito nenhum. Ah, tudo bem. Seth pode ligar do meu celular. Tenho um minuto saindo pelas orelhas. Que bom. Obrigado. Augusto observou o mecânico com atenção, estudou os olhos, a disposição, as reações, queria ver como o homem se sentia quando mandava os filhos passarem o verão com um desconhecido, mas Wes sentia bem pouco, ou mais provavelmente não gostava de demonstrar sentimentos. Por nada. Não vai me custar nada. Ligaremos para você 3 vezes por semana. Seria ótimo, ajudaria muito. A eles e a mim. Ah, espero que não se importe. Anotei o número da placa do trailer e vou pedir para escrever seu nome completo e endereço neste papel. É que, se as autoridades perguntarem onde deixei meus filhos, sabe, vai ficar esquisito se eu não tiver nenhuma informação para dar. O que vou falar? Bem, eles viajaram com um cara que parecia legal e ele disse que vai trazê-los de volta depois. Não posso dizer às pessoas que entreguei meus filhos para um cara que nem conheço. O mecânico sorriu. Um sorriso que distorceu seu rosto, e concluiu com um ruído, que era quase uma risada sardônica. Depois sua expressão mudou de repente, os olhos se arregalaram, e ele se sentou na cadeira, atrás da mesa. Levou uma das mãos ao peito como se tivesse dificuldade para respirar. Ei, Wes, tudo bem? Primeiro, Wes só olhou para August, ainda com os olhos meio arregalados, olhando sem enxergar realmente. Depois respondeu. É isso que estou fazendo? Meu Deus. É o que estou fazendo, não é? Estou entregando meus filhos para um homem que nem conheço. August se debruçou sobre a mesa e o segurou com firmeza pelos ombros. Olhe para mim, disse. Não adiantou, e ele repetiu. Wes, olhe para mim. Dessa vez os olhos cheios de pânico encontraram os dele. Eu vou cuidar bem dos garotos, e vamos telefonar para você 3 vezes por semana. Eles vão ver coisas incríveis, lugares que nunca souberam que existiam. Eu vou trazê-los de volta em setembro, e se quiser saber como eles estão, é só ligar para o meu celular. Vou ter que ligar a cobrar. Ligue, se for preciso, se achar que é importante. Vou te dar dinheiro para a comida dos meninos. Wes pegou a carteira e tirou todo o dinheiro que havia nela. August aceitou a quantia sem olhar, sem contar e sem fazer comentários. Obrigado, de verdade. Obrigado, August. Estou falando sério. Sabia que você era legal. Sabia que não tinha me enganado.
Sabia que não tinha me enganado com você. Não sei por que perdi isso de vista por um minuto. É que eu amo aqueles meninos? Wes começou a chorar. Não abertamente, não soluçando. Era silencioso e tentava se controlar, mas August viu as lágrimas se formando e transbordando. Eles são minha vida, disse, limpando os olhos com as costas das mãos. Meu mundo, entende? Entendo, respondeu August. Posso me despedir deles? É claro. August nem assistiu à cena pelo para-brisa. Era um momento deles, e ele os deixou a sós. Meu pai estava bem? Seth perguntou quando entraram na rua que os levaria à estrada. Estava. Ele parecia estar sofrendo um ataque do coração ou coisa assim. Não, nada disso. Acho que só ficou com medo por estar mandando vocês comigo. Mas você é legal, não é? Sou. E falei isso para ele, e aí ele se sentiu melhor. É só amor por vocês, meninos. Muito amor. Seth sorriu, mas era um sorrisinho triste, perdido. August olhou para Henry pelo retrovisor. O menino estava sentado no sofá e usava o cinto de segurança conforme as instruções que recebeu. Woody estava deitado com a metade da frente do corpo sobre o colo de Henry e a outra metade no sofá. Henry afagava o cachorro com uma das mãos e chorava. E limpava o nariz na manga da camisa branca e limpa. Não lembro seu nome, disse Seth. Lembro o nome do cachorro, mas não o seu. August. Como o mês de agosto? De agosto? Isso, agosto. Sr. August. Não, sou August. É o meu primeiro nome. Ah, nunca conheci ninguém que tivesse nome de mês. Nunca conheceu uma garota chamada April? Ou May? Ou talvez John? Deixa eu pensar. Não, conhecer de verdade não. Acho que já ouvi falar, mas nunca ouvi falar de um homem com nome de mês. Como quer que eu te chame? Augusto. Tem certeza de que não é desrespeitoso? Meu pai disse para termos muito respeito. Pode ser desrespeitoso chamar um adulto pelo primeiro nome se ele não disser que deve ser assim. Mas se não tiver certeza de como ele se sente em relação a isso. Mas se um adulto diz para chamá-lo de August, é isso que você faz. E aí não é desrespeitoso, não é. Estou falando demais, não estou? Bem, não sei. Demais para quem? Meu pai disse que eu não devo falar demais. Mas como sabe que é demais? Foi o que eu perguntei, ele disse. Ele disse que falar como eu falo sempre é demais. August riu, e Seth ficou surpreso, sem saber que parte da conversa era engraçada. Vamos combinar uma coisa, disse ele. Se eu achar que é demais, eu aviso. Fala alguma coisa. Como a gente pode ficar quieto um pouco. Se eu não disser nada, é porque não é demais. Tudo bem, combinado, Seth respondeu. E depois, ele ficou em silêncio durante o resto do trajeto pela Califórnia. 4. Reuniões. Fronteira de Nevada, disse August. 3 quilômetros. Seth levantou a cabeça. Henry, ouviu isso? E virou para trás, para olhar o irmão. August olhou pelo espelho. Henry fazia um esforço para acordar. Woody continuava deitado com a metade do corpo em cima dele. Henry, olha! Um novo estado. Nevada. Nunca estivemos em Nevada. Você precisa acordar. Tem que ver isso. Sério? Nunca vieram a Nevada? August perguntou. Nunca. Não é muito longe de onde vocês moram. Sério? Parece longe. Bem, a gente nunca foi lá. Que estados conhece a linda Califórnia? Nenhum. Podemos parar? Parar? Como assim? Parar aonde? Em Nevada. Bem, Seth. Vamos passar um tempo atravessando Nevada e vamos parar várias vezes. Estou falando de quando a gente chegar lá. Quero ver se é diferente. Não é muito diferente. 1 quilômetro do lado de cá, antes da divisa entre os estados, é bem igual a 1 quilômetro do lado de lá, depois que a gente atravessa. Ah, tudo bem. A decepção do menino era evidente. E era de partir o coração. Você decide onde vai parar. Tudo bem. E você provavelmente está certo. Mas eu só queria ver por mim mesmo. Eu acho que é diferente, disse Seth. Não sei nem dizer como, mas é o que sinto. Ele estava em pé na área de descanso à beira da estrada. Haviam parado suficientemente perto da linha divisória para ler a placa. August segurava a coleira de Woody, contendo o cachorro, que tentava puxá-lo em direção a cheiros mais interessantes, lugares melhores para levantar a perna. Eu entendo, disse August, e olhou para Henry, que continuava encolhido ao lado do irmão. O que acha, Henry? Nevada é diferente? Henry virou o rosto para o outro lado. Tem uma câmera? Uma câmera? Seth perguntou. Ficaria bravo se eu pedisse para tirar uma foto daquela placa? A que diz, estamos em Nevada? Seth, não vou ficar bravo com nada que você pedir. Posso dizer sim ou não, mas não vou ficar bravo por você perguntar. Eu tiro uma foto da placa, mas estamos do lado errado.
Não, estamos no lugar perfeito, August. Você não quer a foto da placa que diz Bem-vindo a Nevada? Do lado de cá vai ter Bem-vindo à Califórnia. E Nevada deseja boa viagem. Volte em breve. Sim, é isso mesmo. Exatamente isso. Porque se a placa diz que estamos chegando a Nevada é porque ainda não chegamos. Mas se Nevada deseja uma boa viagem é porque já estamos lá. É uma lógica bem razoável, concordou August. Segura o guia do Woody. Ele voltou ao motorhome, destrancou e abriu a porta do motorista e pegou a câmera do compartimento interno da porta. Depois apontou a lente para a placa, acionou o zoom e bateu a foto, mesmo tendo estado em Nevada muitas vezes. Obrigado, disse Seth. Quero me lembrar disso. Não foi nada. Estou com fome? Estou. Seth se abaixou e cochichou alguma coisa no ouvido do irmão. August não via nem ouvia a resposta alguma, mas Seth acrescentou apressado. Estamos. Obrigado por perguntar. O que acham de sanduíche de queijo e presunto? Gostaríamos de sanduíche de queijo e presunto, não é, Henry? Henry não respondeu. Eles comeram em uma mesa de piquenique na área de descanso e a sombra das árvores, porque assim todo mundo teria mais tempo ao ar livre. Woody estava sentado na grama entre os dois meninos, a cabeça virando de um lado para o outro como se acompanhasse uma partida de tênis, claramente esperando que alguma coisa caísse ou fosse compartilhada. O sanduíche estava muito bom, disse Seth. Obrigado, August. Henry, o sanduíche não estava bom? Um movimento de cabeça quase imperceptível de Henry. Ah, esse é o jeito do Henry de dizer obrigado. Escuta, Seth, você é um menino muito educado e admiro muito isso em você, mas sério, é óbvio que vou alimentar vocês. Não teria concordado com isso se não fosse para cuidar bem de vocês. Seth assentiu, parecendo um pouco constrangido. Eles comeram em silêncio por um tempo. Depois, Seth perguntou: Você odeia isso? August levantou a cabeça de repente, mas o menino evitava o contato visual. Se eu... o quê? Odeio o quê? Isso, sabe? Ter que trazer a gente. Sei que não queria. Não odeio, não. Quem ia querer passar o verão todo com os filhos de outra pessoa? Ninguém que eu conheça? Eu não teria concordado se odiasse a ideia. Sério? Sim, sério. Mas não gosta dela, acho. Acho que a gente pode ficar quieto um pouco. E Seth se calou. Cerca de 90 quilômetros depois, August parou para encher o tanque. Fazia calor do lado de fora, por isso, apesar do ar-condicionado ligado dentro do trailer e de pagar pelo combustível com o cartão de crédito diretamente na bomba, ele entrou na loja de conveniência para comprar 3 refrigerantes. Quando estava na fila do caixa, viu câmeras descartáveis à venda em uma prateleira do lado do balcão. Pegou 2, verificou se cada uma faria 36 fotos, e as empurrou sobre o balcão junto com os refrigerantes gelados. Um adolescente com ar entediado registrou os produtos e colocou tudo em um saco de papel. August saiu da loja rumo ao calor, abriu a porta do motorista e deixou o saco em cima do banco. Depois lavou o para-brisa, subindo no para-choque dianteiro para alcançar todas as partes do vidro. Devolveu a mangueira à bomba, pegou o recibo e voltou para dentro do veículo, empurrando o saco de papel para poder se sentar. Em seguida, pegou um refrigerante gelado e entregou o pacote a Seth. Para você e seu irmão, disse. Seth olhou dentro do saco de papel, mas estava apreensivo, como se August pudesse ter comprado um saco de cobras. Só os refrigerantes, certo? Não. Tudo que tem aí para você, Henry. Comprou câmeras para nós? São descartáveis, baratas. Nunca tive uma câmera, de nenhum tipo. Achei que seria legal se pudessem decidir o que querem lembrar. Prendam o cinto de segurança. Vamos seguir viagem. Tudo bem, Seth respondeu, obediente. August olhou para trás, para Henry e viu que o menino nem havia soltado o cinto. Quantas fotos posso bater? Seth perguntou. 36 em cada máquina, mas pode ter cópias de todas as fotos na minha máquina quando voltarmos. É só para o caso de eu não pensar em fotografar alguma coisa que é importante para vocês, como a placa da fronteira de Nevada. Podem tirar fotos sozinhos. Silêncio. August saiu do posto e voltou à pista a caminho da rampa de acesso. Quando estava entrando na rampa, Seth falou: Posso agradecer por isso, certo? Pode agradecer pelo que quiser. Mas eu entendi. As câmeras são um pouco mais que comida, então não tem de quê. Pelo canto de olho, August viu Seth abrir a caixinha da câmera e rasgar a embalagem de alumínio que a continha. Seth leu com cuidado as instruções impressas na aba da caixa de papelão.
Olha, Henry, ele disse, uma delas é sua, e você faz assim, gira o botão até ele travar, depois aperta o outro botão para bater a foto, aí gira o botão de novo até travar para poder bater outra foto. Seth virou para trás, e estendeu o braço o máximo que pôde, e Henry se inclinou para frente com o braço esticado para pegar a câmera. Mas para isso, ele teve de se debruçar parte do tronco sobre a cabeça de Woody. Mas Woody não se mexeu, nem pareceu se importar. Na verdade, ele nem acordou. August olhou pelo retrovisor e viu Henry girar um botão da câmera e apontar a lente para o cachorro dormindo em seu colo. Ouviu o clique do botão do obturador. Girou o botão novamente. Guardou a máquina no bolso da camisa. Virou a cabeça e olhou pela janela de novo. Seth! August chamou, sacudindo levemente o menino pelo ombro. Ei, parceiro! Faltavam 3 minutos para as 8 da noite. Provavelmente os meninos não costumavam dormir tão cedo, mas tinha algo de sonolento em um veículo em movimento, e todos aqueles quilômetros intermináveis. August olhou novamente para as janelas iluminadas do prédio. Havia encontrado um espaço de 2 vagas para estacionar atrás do edifício, o que foi muita sorte. Tinha certeza quase absoluta de que esse era o prédio que procurava. Os carros estacionados sugeriam atividade suficiente para confirmar que estava no lugar certo. Seth se mexeu, se espreguiçou, olhou em volta e esfregou os olhos. Onde estamos, August? Em nenhum lugar especial. Não é onde vamos passar a noite. Nada disso. Estamos em uma cidadezinha de Nevada. Eu só queria avisar que vou ficar fora por 1 hora e meia. Aonde vai? Seth parecia um pouco assustado. Só naquele prédio logo ali. Ele explicou, apontando. Henry está dormindo. Pode cuidar dele, não pode? É claro. Cuido do Henry o tempo todo, mas tenho que ir a uma reunião. Reunião? Mas você está de férias? Mas você está de férias? É um tipo diferente de reunião, não a de trabalho. Mas não conhece ninguém nessa cidade, conhece? É uma longa história, parceiro, e a reunião já vai começar. E se eu te contar tudo mais tarde? Tudo bem, vou trancar o trailer, para ninguém poder entrar, e o Woody vai ficar de guarda. Mas, se tiver algum problema, se ficar com medo ou achar que tem alguma coisa errada, é só buzinar. O motor não tem que estar ligado para isso? Não, a buzina funciona com o motor desligado. É que algumas buzinas só funcionam com o carro ligado. Essa não, ela é independente. É melhor ficar em territórios onde há muitos. É melhor em territórios onde há muitos ursos. Às vezes é preciso fazer muito barulho à noite para espantar os ursos da sua vaga no camping. Vamos a algum lugar cheio de ursos? Seth tentava parecer casual, mas não conseguia. Vamos a um lugar onde há ursos pardos. O menino arregalou um pouco os olhos, mas não respondeu. Mas vamos tomar muito cuidado. Agora tenho que ir, parceiro. Volto logo. August deu uns tapinhas na cabeça de Woody e atravessou o trailer para sair pela porta dos fundos. Quando ele tocou a maçaneta, Seth falou de novo. August? Eu sou seu parceiro de verdade? É claro que sim. Por que não seria? Não sei, é que eu não sabia disso. Bom, acho que seremos todos parceiros em pouco tempo. Eu só me adiantei um pouco. August entrou na sala quente iluminada justamente quando a secretária da reunião perguntava se havia algum iniciante. Se houvesse, o procedimento seria um pouco mais demorado. Mas, como não havia, a secretária passou imediatamente aos visitantes. August sentou-se em uma cadeira e levantou a mão. Meu nome é August, e sou um alcoólatra de São Diego, e peço desculpas pelo atraso. Havia 8 pessoas em torno da mesa comprida, 6 homens e 2 mulheres. Todos responderam quase em uníssono. Oi, August. Bem-vindo. Era assim que as coisas aconteciam em uma reunião. Não fazia diferença de onde você era, nem mesmo onde estava. Não importava se conheciam você. Em um nível bem básico, não importava se você havia bebido, mas felizmente Augusto não precisava testar a teoria. Era só aparecer e você seria bem recebido. Depois que o cesto foi passado, os anúncios foram feitos e os relatórios foram lidos. A secretária sugeriu que Augusto poderia começar. Contar sua história se quisesse, nada incomum para um visitante. Mesmo assim, eu esperava que a leitura dos passos e as tradições tomassem mais tempo. Aparentemente, havia perdido essa parte por ter chegado tarde. Imediatamente, ele sentiu a relutância. As outras pessoas estavam em casa, ele não. Elas tiveram tempo para se ajustar à energia da sala, e as pessoas, que já conheciam, inclusive. Ele não. Mesmo assim, superou o sentimento e começou a falar. Meu nome é August, e sou um alcoólatra. Começou. Uma pausa para os cumprimentos. De novo. Era assim que as coisas funcionavam. Vou falar o que falo em todas as reuniões, toda vez que conto minha história. A única diferença é a contagem dos dias.
Estou sóbrio há 19 meses e 3 dias. A data do começo do meu período de sobriedade é 3 de novembro do ano retrasado. O dia em que meu filho, de 19 anos, morreu. Desde aquele dia, nunca mais bebi. Vou ser bem honesto, nunca me considerei um bêbado desses que caem. Bebia muito, bebia demais, provavelmente. Nunca me meti em confusão por isso, mas teria, provavelmente, se nada tivesse me feito parar. Sempre pensei que poderia parar quando quisesse, mas não tenho provas para isso, porque nunca quis parar. Uma pequena vibração como resposta. Poderia ter sido riso, se ele não houvesse começado a história em um tom tão sério. August esperou passar. Ninguém falava para eu parar. Talvez porque minha esposa bebia tanto quanto eu, e meu filho me respeitava demais para me dar conselhos. Talvez eu pensasse que meus hábitos estavam dentro de algum tipo de limite aceitável. Não sei o que ele pensava. Queria que ele estivesse aqui. Eu perguntaria. Naquele dia, 3 de novembro, ele estava no carro com minha esposa, e ela atravessou um farol verde. Um cruzamento. Alguém estava atravessando o mesmo cruzamento com um farol vermelho. É fácil culpar um motorista que não respeita o farol fechado, e nós dois tentamos, mas normalmente, antes de atravessar um cruzamento, você dá uma olhada para ter certeza de que pode passar, mesmo com um farol verde, sabe? É aquela consciência da situação que deriva do instinto de sobrevivência. Enfim, o garoto bateu, no meio do nosso carro, do lado do passageiro, e meu filho morreu no local. Minha esposa sobreviveu. Bem, era minha esposa, agora é ex-esposa. Pode parecer que ela teve sorte por sobreviver, mas não é bem assim. Não na minha opinião. Ficamos esperando o laudo do exame toxicológico. Deve ter demorado um dia, mas sentimos como se fossem meses. Perguntei várias vezes se devíamos esperar alguma coisa anormal, mas ela sempre respondia que não, que estava tudo bem, porém deduzi que ela havia bebido. Pois bem, os resultados chegaram e ela não estava embriagada. Não foi acusada de nenhum crime, mas havia álcool em sua corrente sanguínea. Sempre havia, nunca acima do limite legal, mas perto dele. Augusto olhou para os 3 homens à direita dele na mesa. Estavam inclinados para a frente e silenciosos, absolutamente atentos ao que dizia. Ele desviou o olhar. Juro por Deus, acho que teria sido mais bondoso com ela se a tivessem jogado numa cadeia. Pelo menos ela teria saído depois de um tempo. Mas quando ninguém a puniu, ela teve que cuidar disso sozinha e para esse tipo de pena não tem prazo ou limite. Somos sempre mais duros conosco do que qualquer órgão governamental poderia ser. Até hoje, não posso afirmar que as coisas teriam sido diferentes se ela não tivesse nenhuma grama de álcool no sangue, mas sinto que teria sido diferente, e acho que sempre terei essa sensação. Os reflexos dela teriam sido mais rápidos. Não nos separamos, porque eu precisava castigá-la. Não foi assim. Não foi. Não sei do que eu precisava. Não sei nem do que preciso agora. Ela ainda não parou de beber. Não quero julgá-la por isso. Talvez eu também não fosse capaz de parar se estivesse dirigindo o carro naquele dia. Não quero julgá-la. Mas talvez a julgue todo o dia de algum jeito, mesmo sem querer. Uma coisa é saber o que é certo, outra coisa é fazer. Mas nunca a abandonei. Nunca joguei nada fora. As coisas simplesmente desmoronam. Eu olhava para ela todo dia e tentava imaginar como me sentiria em seu lugar. E não conseguia imaginar, mas sabia que não queria descobrir. Sabia que se 2 doses podiam criar aquele tipo de situação de vida ou morte a qualquer momento e sem aviso prévio, eu não ia beber. Eu não ia beber mais nada, nenhuma dose, nenhum gole. É engraçado. Bom, talvez não seja engraçado considerando as circunstâncias, mas a diretora da minha escola, do colégio onde leciono, perdeu o marido. Faz alguns meses. Um dia, eu estava almoçando com ela e ela sabia que eu havia perdido um filho e estávamos conversando. Finalmente, perguntei o que tinha acontecido com o marido dela, se ela não se importasse de contar, sabe? Fiquei bem chocado, mas o que ela disse foi: ele bebia demais. Não contou o que o matou de fato, se foi o fígado ou não sei, e não quis pressionar, pedir mais detalhes, mas ela deixou claro que a resposta direta para a pergunta sobre o motivo de ele ter morrido era que ele bebia demais, e também não parecia se envergonhar disso. Ela parecia muito compreensiva, tolerante. Contou que ele havia enfrentado muito estresse no trabalho, na vida, e que era isso que ele fazia para suportar tudo. Naquela época, eu tinha pouco mais de um ano de programa e disse: não quero ser invasivo e não precisa responder se não quiser, mas ele alguma vez tentou Ela olhou para mim com a cara mais espantada do mundo. Juro, vocês não.
Vocês vão achar que é piada, mas foi exatamente isso que ela disse, palavra por palavra. Ela me respondeu. Ah, meu Deus, não! Ele não estava tão mal. Augusto parou para esperar as reações. Depois de ter sido uma explosão. Poderia ter sido uma explosão de gargalhadas. No AA, às vezes as pessoas riem muito de confissões que as pessoas de fora podem considerar sérias demais para provocar alegria. Mas o filho de Augusto havia morrido, por isso, as reações se limitaram a bufadas e algumas balançadas de cabeça. De qualquer maneira, ele continuou. Não consegui tirar aquilo da cabeça, porque minha esposa também achava que não estava mal o bastante para procurar o AA. Enquanto estávamos juntos, pelo menos, ela nunca achou. E não cabe a mim dizer, mas é engraçado como você pega uma coisa que pode se tornar fatal e a classifica como algo que não vale a pena consertar. Então, nunca mais bebi nada desde aquele telefonema me avisando sobre o acidente. Nem um gole. Não sei se sou o que vocês podem chamar de alcoólatra de verdade ou não. Só sei que procurei o grupo com o desejo de parar de beber, e isso é tudo de que preciso para ocupar minha cadeira. E o que eu era? Seja qual for o nome, é ruim o bastante, porque eu decidi que é ruim o bastante, e essa decisão é minha. E espero que respeitem essa decisão e aceitem que me qualifico para esse programa, mas imagino que aceitarão, porque já contei essa mesma história para muita gente, muitos grupos do AA, e ninguém jamais deixou de me respeitar. E não sei, perdi o fio da meada. Acho que ia dizer mais alguma coisa, mas me fugiu completamente. De qualquer maneira, acredito que seja o suficiente sobre mim. Sei que não é um relato muito apropriado, não falei de como era, o que aconteceu, como é agora, nada disso. Não sei quantos de vocês consideram isso importante, mas já disse o que tinha para dizer. Obrigado por terem me escolhido, para começar. Obrigado por estarem aqui, para uma reunião quando eu precisava. August apoiou as costas de madeira na madeira dura da cadeira. Inspirou profundamente. O grupo o aplaudiu, e ele se sobressaltou. O grupo que frequentava não costumava aplaudir quem se colocava. Sabia que havia grupos que aplaudiam, e até que já havia participado de alguns. Mesmo assim, a reação o pegou de surpresa. Quer chamar alguém? A secretária do grupo perguntou. Augusto apontou para um homem do outro lado da mesa, na sua frente, porque ele o havia escutado com uma expressão que o fez sentir que era o que mais o compreendia. O homem falou. Meu nome é Tom. Eu sou um alcoólatra. Que bom que nos encontrou aqui hoje, Augusto. Não só porque sua história é muito intensa, mas porque a cidade é pequena, e estamos bem cansados de ouvir as histórias uns dos outros há tanto tempo. E com isso a atmosfera ficou mais leve e o pior passou, e Augusto só ouviu e respirou. Depois da reunião, uma mulher se aproximou de Augusto quando ele tentava chegar à porta. O que leciona? Ela perguntou. Sou professora, por isso estou perguntando. Ela era 10 ou 15 anos mais velha que Augusto, com um rosto simpático e olhos que ainda tinham algum brilho. Não parecia esgotada ou desgastada, nem um pouco. Há quanto tempo? Augusto perguntou, pensando que poderia ser uma segunda carreira. Há quanto tempo leciono? Quase 30 anos. Uau, ele disse, mas decidiu não elaborar. E você, que matéria leciona? Para que ano? Ciências, do ensino médio. Deve ser difícil, depois de ter perdido um filho. Não, ele disse. Mas, notando a expressão estranha no rosto dela, acrescentou rapidamente. Bem, tudo é difícil desde que Philip morreu. Todos esses garotos, mais ou menos da mesma idade, você deve sentir. Augusto levou alguns instantes para perceber que a mulher esperava que ele continuasse a frase. Que ele concluísse a frase. E o fato de não ter percebido imediatamente indicava que estava se desconectando, como havia acontecido durante o ano letivo. Nada, disse. Não sinto nada. Silêncio. Augusto pensou em sair, simplesmente, mas em vez disso encarou a situação. Dou aula como se estivesse sonhando. Os alunos estão ali, na minha frente, e leciono para eles. Falo com eles, mas é como se nem fossem tridimensionais. Parece que nem são totalmente coloridos. E não sinto nada. Estou sempre esperando alguém dizer que nota a diferença. Ou demonstrar, mesmo sem dizer nada. Os alunos, os outros professores, ninguém nunca faz nada. Deve ser uma dessas coisas que você percebe mais nitidamente em si mesmo. Acho que sim, ele respondeu. Não acredito que o entorpecimento possa durar para sempre. Não, Augusto falou. Infelizmente. Acho que tem razão.